Bom dia, sexto ano. Sejam muito bem-vindos a essa aula de História. Meu nome é professor Paulo Henrique, sou professor de História aqui do Colégio Neves Campelos. E antes de começar essa aula propriamente dita, eu queria parabenizar todos vocês que participaram semana passada do nosso começo de aulas em modo EAD, certo? Vocês podem perceber que dessa vez eu não estou gravando mais na escola, porque além do nosso isolamento social, aqui em Fortaleza, a gente está passando por um momento de lockdown, certo? Portanto, as aulas vão mudar ainda mais um pouco devido ao fato de agora eu estar em casa, certo? Não mais gravando na escola, como eu ainda consegui fazer com todos os recursos de segurança que a escola nos ofereceu durante a semana passada, certo? Dito isto, eu queria parabenizar também a vocês que participaram semana passada das aulas, que estiveram online com a gente durante os horários definidos. é, eu quero que vocês saibam que, como eu gosto de problematizar todas essas situações, é necessário que vocês entendam que vocês precisam aproveitar de verdade esse tipo de conteúdo, apesar de ser um pouco amador o modo como eu gravo, pelo menos, as minhas aulas em específico, mas ainda assim é um privilégio que poucas pessoas podem ter, principalmente no nosso país, certo? E principalmente durante esse período. Já poucas pessoas têm acesso à educação e agora talvez menos ainda, certo? Então, façam desse momento um momento importante, tirem proveito e tentem também levar a educação para onde vocês conseguirem, conversando com os amigos de vocês, nos bate-papos por aí, nas videochamadas que vocês fazem e também nas nossas videoaulas online, se vocês quiserem tirar as suas dúvidas e específicos dessa aula, a gente vai estar daqui a pouco conversando ao vivo, certo? Então, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. A gente estudou até aqui pré-história, certo? Conversamos sobre o que é a pré-história, definimos o que esse período significa e o que significa dizer pré-história. É necessário que vocês entendam que tudo que a gente estudou nas aulas anteriores foi uma pré-história voltada à adaptação humana, à adaptação do ser humano aos continentes tanto da África quanto da Eurásia, que seria a Europa e a Ásia, certo? Hoje, seguindo o roteiro do nosso capítulo 5, tá certo? Capítulo 5 do livro de vocês, a gente vai estudar sobre os primeiros povos americanos, certo? Que moravam, que viviam aqui na região do nosso continente, que é a América, certo? Isso porque a gente sabe que quando chegaram os europeus aqui em 1492, a descoberta da América, e em 1500 no caso do Brasil, com os portugueses, a gente sabe que quando esses povos chegaram aqui, esses europeus chegaram aqui, já existiam pessoas que moravam aqui, certo? Que eram os povos indígenas, os povos silvícolas, certo? Os povos originários aqui da América. E daí se levantou a questão, daí a gente pode tirar uma discussão, na verdade, que seriam de onde que vieram os indígenas, esses povos que já estavam aqui, de onde é que eles vieram. Se nós não tínhamos nenhuma ligação, nenhum registro escrito por essas civilizações, certo? Lembrando aí que, além dos próprios povos indígenas que vivem aqui no Brasil, que viviam aqui no Brasil de forma geral, existiu também povos por toda a América, certo? Desde a América do Norte, a América Central e aqui a América do Sul, é, tendo, tendo, portanto, civilizações e sociedades conhecidas por todos nós, que são as Incas, a Azteca e os Maias, por exemplo, certo? Então, essas civilizações, esses povos tiveram que chegar aqui de algum modelo, por algum modo, certo? Então a gente vai tentar discutir agora as possíveis teorias de como eles chegaram aqui, de como esses povos chegaram aqui e em qual período, certo? A gente vou começar essa aula conversando sobre é, a descoberta de um crânio, certo? Feita em torno de 1970 um grupo de pesquisadores franceses e brasileiros, sob o comando de uma arqueóloga, e que eles descobriram sítios arqueológicos aqui no Brasil, sítios arqueológicos com ferramentas de ocupação humana de períodos muito longevos da nossa história, certo? Esse em específico é da Lagoa Santa, certo? Esse em específico é o crânio da Luzia, certo? Luzia é o nome dela, porque ela foi batizado
em homenagem a Lucy, que é o Australopithecus encontrado lá na África, que é o primeiro, que é o registro humano mais antigo, certo? E Lucy se chama de Lucy porque os pesquisadores lá que descobriram ela eram fãs de Beatles e homenagearam por causa da música Lucy in the Sky with Diamonds, certo? E aqui no Brasil nós colocamos o nome do nosso achado, do nosso primeiro achado arqueológico mais antigo, melhor dizendo, de Luzia, justamente para também homenagear a Lucy, beleza? Esse sítio arqueológico de Minas Gerais, da Lagoa Santa, foi descoberto em 1970, mas a Luzia, no caso, a gente sabe que ela é Luzia, é um crânio feminino, pela descoberta feita pelo professor Walter Neves, da USP, da Universidade de São Paulo, certo? Esse cara pesquisou, ele fez o trabalho genético e de reconstituição especificamente desse crânio para saber de quem se tratava essa pessoa e esse crânio que a gente está vendo no nosso slide, certo? Então, com toda a pesquisa em torno de uma pesquisa arqueológica, ele conseguiu fazer a reconstituição desse, desse crânio e ele observou algumas características que bateram de frente com as ideias de que já existia na ciência, de forma geral, certo? Que são características que diferenciam são essas, né? Ele observou que pela reconstituição facial desse crânio, essa pessoa, esse grupo humano, teriam características que não eram características mongoloides, que possivelmente, aliás, já muito bem registrado pela ciência e pela genética, os índios, ou os povos indígenas, desculpa, que aqui viviam, a gente sabe que eles têm características genéticas que ligam eles aos povos mongóis, certo? Lá que são os povos da Ásia, do extremo da Ásia que a gente vai já observar direitinho. Mas esse crânio em específico, ele bate de frente com essas teorias porque ele apresenta uma outra característica, certo? Segundo a reconstituição facial feita por esses pesquisadores, ela teria uma constituição facial negroide, como se fala comumente na linguagem científica, que seria possivelmente com característica de uma pessoa tanto da África quanto da Polinésia, certo? A Polinésia australiana. Portanto, essa característica e essa genética vai bater de frente com a teoria de que os indígenas aqui seriam todos asiáticos. E não são, porque a Luzia é justamente um dado arqueológico que confronta essa ideia, que traz aí possivelmente novas ideias de como o ser humano pode ter surgido aqui. Entendido? Então vamos passar o nosso slide para entender justamente essa questão que eu tinha falado a vocês sobre ser comum a ideia de que os indígenas que viviam aqui, de forma geral, desde aquelas três grandes civilizações como maias, astecas e incas, como os indígenas brasileiros. Desculpe se eu ficar falando índio, o termo índio é errado, certo? É por isso que eu fico tentando me corrigir. Mais correto seria falar indígenas, povos indígenas, mas você acaba se confundindo ao longo da fala, né? Enfim, para poder a gente entender como esses povos chegaram aqui, vindos seja da África ou, enfim, da Ásia, região da Sibéria, que é a região mongol, a gente precisa entender que o planeta Terra, durante o período de ocupação, que se deu em torno de 14 mil anos atrás, o planeta Terra era diferente, a paisagem do planeta Terra era diferente, certo? A gente tem aí algumas características, por exemplo, que a temperatura era mais baixa do que a temperatura atual. Ou seja, existiam muito mais geleiras, certo? Existiam muito mais territórios em que a água era congelada, em que você poderia passar por um terreno em que hoje é de água, é um rio ou mar, certo? E essa água era congelada. Como é, por exemplo, no Estreito de Bering, que a gente vai já também notar, certo? Como se diz, como está dizendo nossa segunda característica, nossa segunda seta, grande parte da Europa, da Ásia e da América estavam cobertas por gelo, justamente porque a temperatura do nosso planeta durante aquele período era muito mais baixa do que atualmente, certo? O nível do mar estava mais baixo
Isso eu estou lendo a nosso terceiro tópico. E era possível atravessar o Estreito de Bering por terra, ou seja, você não precisaria passar de barco, de canoa e etc. Dá para passar andando, certo? Apesar de que existem várias discussões, vários artigos científicos que discutem essa ideia de que o ser humano pode ter passado ali ou até mesmo ter passado a pé por ali, certo? Então a gente vai ver um resumo geral, a gente vai ver aqui um mapa, na verdade, de como é que aconteceram essas levas migratórias, tá? Lembrando que o ser humano surgiu na África, tá? Australopithecus, a Lucy, o primeiro registro humano é lá das savanas africanas, certo? Saindo da África, eles ocuparam, obviamente, primeiramente o território da Eurásia, se vai dar aí a Península Arábica e Europa de forma geral. Então, Ásia e Europa, a gente vai chamar de Eurásia, porque esses dois continentes não estão divididos, é um mesmo continente, digamos assim. E além da Eurásia, da África, a gente tem aqui do nosso lado de cá, lado direito, não sei exatamente qual lado vocês estão vendo por causa do vídeo. Enfim, a gente vai ter aí a América, certo? A América de forma geral. Então a gente vai ver umas setas que vão surgir na nossa tela para poder a gente discutir quais são as teorias que existem de ocupação da América, beleza? A primeira teoria é a teoria de humanos que vieram aí pelo estreito, atravessando o estreito de Bering, certo? A gente vai ver que eles saem ali da África, nossa primeira seta saindo da África, certo? É, tem um, teria um segundo mapa aí, ou uma segunda seta para exemplificar os seres humanos que ocuparam a Europa, certo? Junto com outros seres humanos que são os neandertais. Só que nesse mapa não está especificando, porque eu estou falando justamente apenas da ocupação do ser humano. Então eu estou focando, estou indo diretamente para como é que se deu essa onda migratória, certo? Então a gente vai ver aí um grupo de humanos indo para a Austrália, para essa ilhota que vocês estão vendo aí, essa ilha, na verdade, não é uma ilhota, essa ilha que é um continente, é, e também uma outra seta indo por cima, pegando a China e a Rússia, no caso lá na Sibéria, e atravessando até o Alasca, que hoje é dos Estados Unidos, mas que já foi da Rússia também, certo? E descendo até aqui ao Brasil, a Argentina e etc, certo? Então a gente tem essa teoria de que os seres humanos atravessaram para a América dessa forma, a pé mesmo, beleza? E também tem a outra teoria, que seria a teoria de grupos mongólicos, de grupos dessa região da Mongólia, certo? Esse primeiro grupo, essa primeira teoria da seta vermelha, é de grupos que, como vocês podem observar, diretamente de grupos com características africanas e australianas, certo? Polinésias, melhor falando. E essa segunda seta seria da teoria de grupos mongólicos, que viviam especificamente na região da Mongólia, de povos asiáticos, certo? Então, essa primeira da seta vermelha é de povos africanos e polinésios, e a segunda teoria de povos que seriam de povos asiáticos, beleza? Existiria aí uma terceira, era para existir, na verdade, uma terceira seta, é, pegando, fazendo, na verdade, um traçado da Polinésia, mesmo daí da Austrália, que é essa última parte do nosso mapa aí, e fazendo, e existem teorias de que possam ter vindo com canoas grupos humanos diretamente aí da Austrália para cá, para a América, certo? Pegando aí o Chile, que vai ser a nossa fronteira do lado Pacífico, né? Chile, Peru e etc. Enfim, esses países que estão do lado pacífico da América. Existiria também aí nesse mapa uma seta ligando essa teoria também, certo? Então, só para que fique claro para vocês. Agora vamos fazer um resumo geral. Aí é o Estreito de Bering, certo? Que está por onde possivelmente os seres humanos passaram a pé. E aqui a gente está dando um zoom no Estreito de Bering para vocês verem como são regiões que estão muito próximas, certo? E que possivelmente numa era do gelo
esse território todo pode ter sido coberto por gelo e o ser humano ter passado por aí. Fora que existe uma série de ilhotas, agora sim ilhotas, que se vocês observarem, fora do zoom também vai da América até a Ásia, né? Existem, enfim, daí a gente precisa de registros arqueológicos é, e de comprovar essas teorias para poder saber se foi possível ou não. Tudo isso que a gente está falando, existe uma comprovação científica para essas teorias, certo? São teorias baseadas em artigos científicos. Então a gente está vendo aí um mapa geral de como aconteceu e quais as características da ocupação do nosso continente, da América, certo? Possivelmente, seguindo essa teoria lá, a primeira teoria, que é a dos grupos mongólicos e não mongólicos vindo pelaquela região do Estreito de Bering, a gente teria aí uma ocupação de cerca de 14 mil anos atrás, certo? Em torno de 14 mil anos que o ser humano ocupa o continente americano. E a gente sabe, a gente desenvolve esse raciocínio a partir de duas hipóteses. Existem duas hipóteses de como o ser humano ocupou aqui, certo? Lembrando aí que não são exatamente teorias. Teorias é algo comprovado cientificamente, certo? Então a gente usa o termo hipótese porque no senso comum a gente usaria a palavra, o termo teoria, mas cientificamente falando, teoria é algo mais comprovado. Então a gente vai usar o termo hipótese. Quais são essas hipóteses? É de que o ser humano tenha feito essa ocupação, essa migração a pé pelo Estreito de Bering, certo? E também utilizando canoas e atravessando o Oceano Pacífico, certo? Tanto da Austrália para cá, quanto de todo o território do Oceano Pacífico em direção à América. Qual era a população de origem? Então a gente vai ter aí, a gente entende, a gente já consegue entender que o ser humano aqui daqui da América tem traços tanto negroides, africanos e polinésios, quanto traços asiáticos. A maioria dos grupos indígenas brasileiros atualmente e de toda a América são de grupos asiáticos, certo? Mas também a gente tem grupos não mongólicos, beleza? Os grupos não mongólicos são de 14 mil anos atrás e os mongólicos que vieram ali da região da Ásia, certo? Quando eu falo mongólicos é dos mongóis, o Império Mongol, etc., da Ásia, é, que seriam por cerca de 11 mil anos atrás, beleza? Então, os grupos polinésios e africanos seriam antes de uma ocupação anterior aos grupos asiáticos, beleza? E eles, obviamente, viviam da caça de animais, da coleta de alimentos e da pesca, certo? A gente vai ver isso, vai observar daqui a pouco quando a gente discutir cada uma das civilizações que aqui viviam no Brasil, beleza? Usando o Brasil como o maior exemplo para a ocupação humana. Então, esse slide é para a gente ver que a população americana, ela tinha traços não mongoloides, não mongóis, mas com o tempo esses grupos humanos foram acabando e foram permanecendo apenas os grupos que tinham características mongóis, certo? Por diversos fatores isso pode ter ocorrido, seja por guerra entre esses grupos, seja por falta de alimentação não encontrada por um desses grupos e aí a extinção das suas tribos, enfim, existem vários motivos que podem ter levado a isso, certo? O fato é que depois de um tempo, todos os grupos que viviam aqui, quando os europeus chegaram, portugueses e espanhóis, por exemplo, apenas grupos com características genéticas mongóis é que viviam nessa região. E obviamente quando eu falo tudo isso, eu estou usando, como eu cito a vocês, usando de método científico para esse estudo, né? Vocês podem observar também, acompanhando o livro de vocês, né? Lembrando que a gente está falando do capítulo 5 do livro de vocês. É, enfim, todas essas pesquisas e essas discussões que eu coloco nas nossas aulas são discussões feitas por cientistas, como paleontólogos, historiadores, geólogos, geneticistas, certo? Inclusive o trabalho dos geneticistas é que vai dar as características de que se tal achado arqueológico, como foi o da Luzia, por exemplo, são eles que vão definir e decretar qual o traço genético dessa pessoa, se ela é asiática,
se ela é africana, se ela é polinésia, entendeu? No caso, se ela é americana, enfim. São esses grupos, são a junção de todas as ciências trabalhando unidas, é, é que pode possibilitar essa ferramenta que a gente tem para poder discutir essas questões, certo? E obviamente a gente vai, eles também, os historiadores, arqueólogos, etc., vão precisar de vários artefatos, de várias fontes para poder abrir e fazer essas discussões, certo? Então, quais são os vestígios que normalmente a gente se utiliza para poder apresentar essas discussões para vocês? A gente vai ver os fósseis, certo? É um dos vestígios, talvez o mais estudado, certo? Como é, por exemplo, o exemplo do fóssil da Luzia, aqui no Brasil, ou da Lucy, ou o Australopithecus da África. Urnas funerárias também que são encontradas, a gente vai fazer um estudo com ela para tentar saber a sua datação e quais são as características da própria urna, que a gente assim pode tentar definir quais eram as características, portanto, da sociedade que criou, que fez essa urna, certo? As pinturas rupestres que eram feitas por essas civilizações também são algo muito importante de ser estudado. É, Ferramentas de pedra, que é aquilo que eu tinha falado nas aulas de vocês sobre se a civilização já sabia polir a pedra, se ele só em qual estágio tecnológico essa civilização estava, certo? E os objetos de cerâmica também, que é para guardar seus alimentos, aí a gente vai saber se eles já possuíam o dom da agricultura e etc. Beleza? A gente vai focar agora nas sociedades de fato, principalmente as aqui do Brasil, certo? Então a gente já falou, por exemplo, da Luzia, mostrou um fóssil dela, e a gente vai ver que nesse sítio arqueológico onde o fóssil da Luzia foi encontrado, todos os outros vestígios arqueológicos encontrados nessa região levou os pesquisadores a entender essa sociedade que a Luzia fazia parte, com essas características, desculpa, que a gente está vendo na tela, certo? A primeira é que eles eram nômades. O que isso quer dizer? Eles não tinham um local fixo para morar, certo? Eles não eram sedentários, eles eram nômades. Então eles viviam de região em região, onde havia recurso para eles se alimentarem, eles iam para esse ambiente, certo? E esse grupo, ele andava com aproximadamente 25 pessoas. A tribo, essa sociedade, tinha 25 pessoas em cada núcleo dela, certo? Eram pequenas tribos de 25 pessoas que aí tentavam a sua sobrevivência de forma geral, certo? Eles moravam em palhoças, construíam aí as suas aldeias, digamos assim, ou dormiam em cavernas, certo? Que era no mesmo modelo que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores. Na aula anterior, no caso. E, especificamente, eles não dominavam a agricultura, tá? Isso aí é importante porque se eles não dominavam a agricultura, obviamente, eles não eram sedentários, porque o ser humano só vai se sedentarizar a partir do momento que consegue dominar a agricultura, consegue plantar e colher o seu alimento, certo? Viviam da caça e da coleta, obviamente, eles precisavam caçar para poder se alimentar, porque eles não sabiam da agricultura, eles não plantavam, etc. E existia nesses grupos uma divisão sexual do trabalho, também algo já citado e já detalhado nas aulas passadas. Além do grupo do povo da Lagoa Santa, existe também outros sítios arqueológicos no Brasil, como por exemplo a Serra da Capivara, que fica no Piauí, certo? Na Serra da Capivara, a pesquisadora Niede Guidon, ela, ela foi quem descobriu esse sítio arqueológico, conhecido como Sítio Arqueológico Boqueirão da Pedra Furada, e segundo os registros arqueológicos estudados por ela e defendidos por ela, a ocupação dessa região se dá há 50 mil anos atrás, certo? A gente viu nos quadros anteriores que a ocupação aqui da América talvez fosse de 14 mil anos atrás. E os registros arqueológicos desse grupo aqui data de 50 anos atrás. Então seria uma discussão ainda mais instigante dentro da área, né? Então, como é que eles viviam, os povos dessa região? Eram pequenos grupos também, pequenos grupos humanos, eles não faziam muitos, não existiam muitas pessoas em suas tribos, né, nos seus bandos,
e moravam em locais perto de fontes de água, certo? Fontes de água doce, onde eles podiam beber dessa água, principalmente. Fabricavam ferramentas de pedra e praticavam a caça e a coleta, certo? Então eles faziam seus arcos e lanças a partir dos materiais que eles tinham. Tinham o hábito de pintar nas paredes aspectos da vida cotidiana. Inclusive essa imagem que a gente está vendo é de um visitante em uma das passarelas do sítio arqueológico, observando algumas pinturas rupestres dessa caverna. E eles começaram a dominar a agricultura há cerca de 3.500 anos atrás, certo? E começaram a fabricar objetos de cerâmica. Antes disso, eles não dominavam a agricultura. Seguindo aí, nosso outro grupo humano que vivia aqui na América são os moradores dos sambaquis, certo? Os sambaquis são grandes montanhas formadas aí pelo acúmulo de conchas de moluscos, restos de comida e também serviam como túmulos, serviam como onde os povos também enterravam seus mortos, beleza? E eles construíam casas e enterravam os mortos nessas elevações, quanto maior o sambaqui, maior o prestígio do grupo. Ou seja, isso vai denotar que quanto maior fosse o sambaqui, mais acúmulo ele tinha, né? Quanto mais acúmulo ele tinha, então mais pessoas estavam se apropriando desse território e essa região em torno dele, certo? O interessante desse grupo é que esses sambaquis são literalmente esses restos de comida que eles eram jogados e foi se acumulando e com o tempo virou grandes montanhas, certo? Existe em toda a América também. Aqui, nesse último mapa que a gente vai ter na nossa aula, vai ser sobre a ocupação dos povos antes da chegada dos europeus, especificamente aquela chegada de 1500 dos portugueses aqui, certo? Então a gente está vendo aí que existe vários grupos e vários sítios arqueológicos pela Amazônia toda, pelo norte do país, e é legal entender também que esses sítios arqueológicos estão nesses territórios, mas são os territórios onde foram encontrados grande uma quantidade enorme de vestígios arqueológicos. Portanto, a gente também o que dá a entender que outras regiões poderiam também ter civilizações formadas ou eles mesmos poderiam frequentar outras regiões. A gente só, infelizmente, perdeu os vestígios, certo? Para finalizar essa aula da gente, finalizar o nosso quinto capítulo e acabar, portanto, todo o nosso roteiro de estudos para as nossas atividades, certo? Lembrando aí que a gente vai ficar só com pré-história e o capítulo 5 basicamente, que também é pré-história, mas pré-história da América, que é essa aula de agora. Para finalizar, a gente vai ver que essas sociedades amazônicas, aquelas que eu tinha citado para vocês no slide anterior, é, povoaram esse território há cerca de 12 mil anos, é, e eles são vários grupos específicos, tá? Vários grupos com suas próprias culturas específicas, mas a gente pode reunir essas sociedades e estabelecer um padrão comum para elas, beleza? Que elas, por exemplo, que elas se organizavam em pequenos grupos e viviam da caça e da coleta, principalmente, certo? O território, obviamente, também é um território propício a isso. E também eles não tinham, eles só começaram a dominar a produção artesanal depois de um grande período de sedentarização desses grupos, certo? Antes disso eles não produziam cerâmica e nem artesanato, certo? Eles viviam remotamente, o modo como a natureza permitia a eles, até o momento em que eles começam a trabalhar o artesanato, o que vai dar a entender a gente que eles vão começar a dominar a agricultura a partir daí, certo? Lembrando que a cerâmica e o artesanato vai estar estritamente ligado à agricultura. E também foi a partir daí que surge uma organização social nessa sociedade, certo? Eles vão se entender enquanto um grupo e vão começar a organizar socialmente esse grupo de forma hierarquizada, certo? Tendo aí um chefe político ou religioso e enfim, certo? A atividade
desse conteúdo vai estar anexada no link junto com essa aula. Eu espero que vocês façam a atividade, tirem suas dúvidas, eu espero vocês na aula online. Eu espero que sigam entendendo que esse é um momento importante de estar em casa, de que a gente também queria estar em sala de aula com vocês, mas é, o que a gente pode fazer por enquanto é ficar em casa e eu agradeço a